Então, vamos lá nas etapas da fala. Vamos lá nas etapas da fala, tá? Se a criança... deixa eu desmistificar uma coisa para vocês. Não existe tempo da criança, tá? É o tempo dele. Não, não tem tempo dele. A criança com 1 ano de idade, ela precisa estar falando. Se ela não fala com 1 ano de idade, ela está atrasada. O médico mandou esperar. Está errado. Não é para esperar. Provavelmente o médico estudou aí doença, eu estudei fala. Então, eu garanto para vocês que a criança com 1 ano tem que falar. Se a criança não fala com 1 ano, 2 anos, está atrasada. Com 2 anos já é para formar a frase. Então, não existe esperar. Quanto mais novo o cérebro da criança tiver o estímulo certo, melhor essa criança vai se desenvolver. Quanto mais tarde, pior para essa criança se desenvolver. Então, não existe esperar. Outra coisa também ruim para o desenvolvimento de fala é a criança puxar vocês pela mão. Se a criança puxa vocês pela mão e ela não mostra o que ela quer, ou apontando ou falando, está muito atrasado, muito atrasado. Precisa mudar esse formato. Então, são algumas coisas que eu desmistifico que não é para esperar e não é para deixar a criança puxando pela mão, não, porque isso aí está muito atrasado. E eu vou esperar, não, vocês vão treinar essa criança, mas vão ensinar como. Então, vamos lá, vou falar várias etapas, mas eu também faço avaliações. Aí tem gente que me diz assim, meu filho tem autismo, você vai tratar meu filho? Gente, eu também faço consultório. Então, se alguém quiser que eu avalie a criança, eu avalio, mas são 2 horas eu olhando a criança com você, e aí eu vou ver se ela brinca, se ela interage, se ela fala, vou te ensinar o que fazer para essa criança. Então, eu também faço consultório de 2 horas. Quem tiver interesse, eu também faço. Quem não tiver interesse, fica aqui assistindo as minhas aulas, tá? Porque muita gente me pergunta no WhatsApp, o meu filho vai falar? O meu filho tem autismo? Então, né? Precisa de uma avaliação. Então, vamos lá, as etapas de fala, tá? Então, a primeira coisa que a tua criança tem que saber para poder desenvolver a fala bem é contato visual. Quantos momentos em casa você ensina essa criança a olhar para você? Contato visual é etapa 1. A outra etapa é a atenção compartilhada. O teu filho, ele fica o tempo todo no brinquedo, na letra, no número, no alfabeto, sem olhar para você e sorrir. A atenção compartilhada é outra etapa. Precisa estimular a criança a fazer a atenção compartilhada. Vou desmistificar outra coisa para vocês. Meu filho é muito inteligente, sabe letra, números e cores. Gente, a criança, primeiro, ela tem que aprender a olhar para o outro, a sorrir, a brincar compartilhado, jogar a bola compartilhado, brincar do pula-pirata compartilhado, brincar de carrinho compartilhado. Depois, aprender a pedir coisas da água, da bola. Isso é 1 aninho de idade, é o desenvolvimento de 1 aninho de idade. Se a tua criança tem, sei lá, 3, 4 anos e ela só sabe letra, número, alfabeto, inglês, para quê? Para quê? A gente precisa focar o tempo da criança para ela aprender as pré-habilidades de fala. Contato visual, atenção compartilhada, brincar compartilhado. Então, essa etapa de fala 3, brincar compartilhado, é você jogar a bola, minha vez, sua vez. Jogar o carrinho, minha vez, sua vez. É você puxa a batatinha, você puxa, a criança puxa. É brincar compartilhado. Isso é uma pré-habilidade de fala. O brincar compartilhado é uma pré-habilidade de fala. Teu filho faz isso? Se faz, vamos para as próximas etapas. A próxima etapa que você precisa ensinar a sua criança é imitar. Imitar é assim, ó.
Você faz assim, o seu filho faz igual? Faz assim, o seu filho faz igual? Faz assim, o seu filho faz igual? Se o seu filho sabe imitar, isso é uma pré-habilidade de fala. Se o seu filho não sabe imitar, ele não tem habilidade de fala. Não tem. Doutora, meu filho não vai falar nunca? Vai. Quando ele aprender a imitar e quando você ensinar. Ah, não, meu filho imita tudo. Se eu disser assim, filho, faz assim, faz assim, faz assim, agora faz assim. O meu filho imita tudo. Se ele imita tudo, ele já está com uma boa pré-habilidade de fala. Mas se você disser, ah, não, eu peço para ele fazer assim, mandar beijo, dar tchau, e ele não faz, não fala. Essa criança não fala. Doutor, eu vou esperar a fala vir. Você vai esperar a fala vir. Se a sua criança não imita, pois você vai esperar muito tempo. Precisa ensinar a criança a imitar. Bater palma, mandar beijo, dar tchau, morto-vivo, dentro e fora. Imitação com corpinho é uma importante etapa. Outra etapa importante, anotem aí, ensinar a criança a imitar com objeto. Se você faz assim, ó, filho faz assim, ele faz. Filho faz assim, ele faz. Imitar com objeto é uma etapa importante pré-fala. Ah, não, se eu pegar a vassoura e varrer, ele não varre igual. Se eu botar o prato na mesa, ele não faz igual. Se eu fizer um encaixe, ele não faz igual. Não tem habilidade de fala. Precisa aprender a imitar com objetos. Esse é um treino importantíssimo. Se não imita com objeto, não fala. Outra habilidade importante, próxima etapa, anotem aí também, precisa dessa etapa para aprender a falar. Ouvido. Ouvido é assim, ó. Você vai dizer, filho, pega o sapato, ele escuta e faz. Fecha a porta, ele escuta e faz. Apaga a luz, ele escuta e faz. Mostra o olho, ele escuta e mostra. A habilidade de compreender a sua fala é uma pré-habilidade de fala. Se o teu filho, tu fala assim, ó, vá pegar isso, vá pegar aquilo outro, ele nem olha, tá nem aí, nem faz, ele não tem pré-habilidade de fala. Mas se você disser, às vezes ele faz, mas às vezes faz quando quer, mais ou menos, mais ou menos. Agora, se você disser assim, ah, não, tudo que eu falo, ele escuta, ele entende e ele faz. Se eu disser pule, mande beijo, pega o controle, pega o celular, vá falar com o papai, tudo ele entende e ele faz. Bom, esse menino está muito bom de habilidade de fala. Mas se ele só sabe algumas coisinhas, precisa ensinar a ele a habilidade de ouvinte. Ele ouvir e executar as coisas. Essa é uma das mais importantes, tá? Jennifer disse que imita algumas coisas. Que bom, Jennifer. É uma pré-habilidade de fala. Mas precisa imitar tudo, tudo. A criança com 2 aninhos, se você fizer morto-vivo, se esconder, pular, fazer assim, tudo que você fizer, o menino está repetindo. Então, é importante imitar você. Por isso que tem brincadeira de dentro, fora, morto-vivo, em cima, embaixo, porque a criança precisa imitar. Esse é um ponto. O outro ponto é ouvido, tá? O menino de vocês entende tudo, então vá buscar isso, vá buscar aquilo, vá fazer aquilo outro, ele entende, ou você fala e ele nem entende nada. Nem entende nada. Aí tem gente falando aqui no chat, o meu filho fala algumas palavrinhas. Ó, a gente ainda não chegou na etapa da fala. A aula aqui está na etapa pré-fala, que são habilidades importantes para serem instaladas para depois a fala sair. Então, recapitulando, contato visual, atenção compartilhada, brincar compartilhado, imitar o corpinho, entender ouvido bom, o menino saber tudo isso, provavelmente a fala dele melhora. Agora, se ele entende às vezes
essa fala também vai ser pouquinha, vai falar uma coisinha ou outra. Não, ele só imita o beijo e o tchau. Pouquinho, a fala também vai ser pouquinha. Precisa estar muito bom nessas habilidades, estimular isso aí. Criança muito agitada, também tem que deixar ele mais concentrado no joguinho, num brinquedo. Vamos lá desmistificar uma coisa, tela. Tela atrasa a fala sim. O menino ficar o dia todinho sozinho, numa tela de um celular, ele não tá brincando, imitando, interagindo e respondendo o que você pede. Quais são as pré-habilidades de fala? Acabei de ensinar. O celular ensina a criança a imitar, a brincar compartilhado, a olhar para as pessoas. Não ensina nada disso, então não ensina as pré-habilidades de fala. Aí vocês dizem assim, o meu filho fala letra, número, cor, só para repetir o que o celular ensinou a ele. Isso não é uma habilidade de conversar com as pessoas, de se comunicar, de brincar, de interagir, de socializar. É só repetir o que o celular diz. Aí tem criança que fica o tempo todinho repetindo o desenho da galinha pintadinha, porque é só o que ele fica o dia todinho naquela tela repetindo aquilo ali. Não é bom para o desenvolvimento da fala funcional. Então eu não posso dar mais? Gente, não é que não pode dar. Às vezes vocês têm que limpar uma casa, o menino não fica quieto, não tem problema, 1 horinha de televisão por dia, não tem problema. Mas a criança fica ali a vida dela toda na frente de uma tela, sem estar tendo ali os estímulos de fala, vai ficar atrasado, tá? Provavelmente se tiver autismo. A gente chegou agora na fala. Gente, se a criança é agressiva ou ela não sabe se comunicar bem, ela precisa saber se expressar melhor, ou a gente está reforçando o comportamento dela. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu dou para todas as mães. Menino foi para o supermercado, chorou, gritou, se jogou no chão, fez um comportamento problema, feio, feio, feio. E aí a vovó foi lá e deu salgadinho para ele se acalmar. O que foi que a vovó fez? Ensinou a ele ser um menino birrento. Então o menino está derrubando tudo dentro de casa, gritando, aí o que é que a mãe faz? Toma, menino, o celular para tu ficar calmo. Aí o que é que vocês estão ensinando? Que quando ele fizer uma birra bem feia, que ele for bem agressivo, ele vai ganhar um prêmio, o prêmio que ele mais gosta. Então, muitas vezes, o comportamento problema é porque a gente diz a ele, se você tiver comportamento problema, você ganha o celular. Se você tiver comportamento problema, eu lhe dou o salgadinho. Se você gritar no supermercado, eu lhe dou o chocolate. Então, precisa saber como manejar o comportamento problema sem presentear a criança quando ela faz comportamento problema. A gente tem que presentear a criança, elogiar, parabenizar, presentear com comportamentos bonitos. Se a criança pediu bonito, se comportou bonito, não se ela teve birra. Outra habilidade importantíssima pré-fala, para mim, é mais importante apontar. Se o teu filho aponta para pedir as coisas, mesmo que ele ainda não fale, essa é uma habilidade de 12 meses de idade. Beleza, 12 meses de idade, está perto da fala. O meu não aponta. Meu filho não aponta, ele puxa pela mão. Está muito atrasado, gente. Ele nem aponta, que é uma habilidade de 12 meses de idade, como é que você quer que ele fala? Tem que ensinar a criança a apontar. Apontar para tudo que ela quiser. Apontar para a água, apontar para o boneco, tem que ensinar a apontar. Se não apontar, não vai falar. Não vai falar. Meu filho não vai falar, a doutora disse. A doutora disse que ele só vai falar se ele aprender a apontar. Precisa ensinar a apontar. Não é para esperar fazer 7 anos de idade para ensinar a apontar, não. Tem que ensinar a apontar com 1 ano de idade, 2 anos, tem que ser logo.
Agora, um menino que já faz tudo isso que eu ensinei aqui, provavelmente ele fala. Provavelmente. Aponta, olha, imita, entende, interage. O menino que aponta, olha, brinca, entende, interage e aponta, esse menino provavelmente fala. Se ele não está falando, dá uma olhada nisso aí que eu falei, vê se ele faz tudo isso. Provavelmente não está fazendo. E você precisa ensinar ele. E tem o treino certo de ensinar, que é estimular essas questões. Agora vamos pós-fala. Se tem algum menino aqui que já fala, mas fala pouco, gente, a gente tem que encher a cabeça dessa criança de nome. O menino que já fala, tá? Ensinar ele o que menino que já fala. Eu vejo muita mãe dizendo assim: "Ah, eu estou ensinando as palavrinhas para ele e ele não aprende". Gente, o menino que já aponta, olha, imita, interage, brinca, você pode ensinar um monte de palavrinhas para ele. Pode ensinar para todos, mas ele só vai falar se ele tiver essas pré-habilidades de fala. Agora, se o seu filho já tem essas pré-habilidades, já tem, não, isso aí que a doutora falou, ele já faz tudo. Ótimo. Agora você vai ensinar tudo a ele, ó. Água, boneco, celular, e botar ele para repetir as palavrinhas. Ah, mas ele já fala tudo, ele só não forma frase. Agora, como é o treino de formação de frases? Vamos lá. O treino de formação de frases é você pegar o livrinho dos 3 porquinhos e botar para ele dizer: o porquinho correu, o lobo soprou. As crianças aprendem a formar frases baseadas em imagens. Aí eu quero que ele conte o que aconteceu na escola. Mostra a foto. Mostra a foto do que aconteceu na escola, para ele poder contar o que aconteceu na escola vendo, baseado em imagens. Então, se o teu menino já fala, mas não forma frases, treina livrinho com ele e treina contar o que aconteceu nas fotos, porque ele precisa ampliar a conversação vendo, aprendendo a contar o que aconteceu. E aí, o menino que já forma frase, ele está muito perto de contar o que aconteceu na escola. Eu brinquei com um amigo, eu comi, eu fiz a tarefa, eu lanchei. Porque muita gente diz: o meu menino forma frase, mas não conta o que aconteceu na escola. Você está mostrando as fotos do que aconteceu no parquinho, do final de semana? Outra estratégia, você está mostrando a ele que o boneco pula e deita. E, filho, o que é que o boneco fez? Tem que ensinar a criança a contar o que está acontecendo. O boneco pula e o boneco dorme. Ensinar a criança a contar presente e ensinar a criança a contar o que aconteceu na escola. Essa é a criança que já forma frases. Então, gente, eu fiz um encadeamento aqui de tudo que precisa para a criança falar, do zero até a fala, e da fala até a formação de frases. Estimular o contato visual, o brincar compartilhado, o imitar, estimular o compreender, estimular a nomeação e a formação de frases. Gente, criança com autismo tem birra e criança sem autismo também tem birra. Criança com autismo tem dificuldade de fala e criança sem autismo também tem dificuldade de fala. A diferença é que a criança com autismo, geralmente, ela tem dificuldade de socializar e elas querem tanto ser rígida, fazer aquele mesmo comportamento, só assistir o desenho tal, só brincar de letras, só comer tal coisa, que quando aquilo ali sai do controle da criança autista, eles têm uma birra muito mais forte. Então, eu quero celular. Se minha mãe não dá, eu vou quebrar tudo, vou derrubar tudo. Eles ficam mais frustrados. Mas muita gente diz assim: o meu filho não fala, mas não é autista. Você fez uma avaliação com um profissional que aplicou um teste e disse para você o seu filho não é autista? Ou ele olhou e disse assim: ele não é autista não, porque ele olha no olho. Não é assim que se avalia um autismo. Outra coisa é, muita gente diz para mim assim: eu acho que o meu filho tem autismo, mas ele é muito inteligente. Gente, a criança autista pode ser inteligente, tá? Eu tenho criança autista com 3 anos de idade que fala tudo, que lê.
Então, assim, não tem nada a ver com inteligência. Precisa se fazer uma avaliação para saber se a criança tem autismo ou não. E a avaliação não é o pediatra, não. Não é. É um profissional que tem pós em autismo, que entende de autismo, que vai fazer os testes nessa criança. Todos esses exemplos que eu falei aqui servem para crianças autistas e não autistas, tá? E agora, para quem está aqui nessa chamada, né, quem assistiu essa minha aula toda aqui de 40 minutos, eu vou fazer um convite para vocês. Escutem aí, abram os ouvidos. O meu mestrado foi em treinamento de mães e eu ensinei num SUS, numa casa de um SUS. Eu ensinei mães a ensinarem fala às crianças numa casa do SUS. E eu também tenho um serviço particular de aba que as crianças fazem 30 horas de intervenção por semana. Padrão ouro, padrão ouro. Então, eu tanto sei que existem crianças que têm a oportunidade do plano de saúde pagar uma intervenção de 30 horas e me ter ali direto com elas, como eu sei a realidade do Brasil. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas eu sei a realidade do Brasil, que tem crianças que estão na fila de espera, que estão no SUS, que tem uma sessão por semana, e o meu mestrado foi numa casa do SUS. Então, eu consigo entender aqui a realidade de qualquer um. Quem tem terapia e quem não tem. A minha proposta para vocês, mostrando a vocês a forma que eu trabalho, viram a forma que eu trabalho, eu treino mães, mostrando a vocês a forma que eu trabalho, é eu poder continuar próxima a vocês, treinando vocês. Então, assim, o que é que eu montei? O que é que eu já montei? Já tem algumas mães que eu vou convidar vocês hoje que estão nessa aula, tá? Então, 50 mães se inscreveram na aula e só 20 estão aqui sentadinhas aprendendo comigo para ajudar o filho de vocês. Então, eu vou dizer a vocês, eu vou convidar vocês a participarem de uma comunidade. O que é uma comunidade? Stephanie está elogiando que gostou da aula. Stephanie, os meus treinos sempre são assim, com muito exemplo real, muito caso clínico prático, faz assim, pega no menino, não vou ficar meia hora aqui só falando teoria. Então, eu gosto muito dessa parte de treinar as mães. Eu não entendo nada de aba, Anastácia, nada. Pois eu vou dizer, segura a mão do menino, pega a mão do menino para apontar, que são 14 anos aqui trabalhando com criança grave, gravíssima. Eu tenho vários cursos de manejo de comportamento problema. Já peguei criança com o braço mordido, sangrando, tenho cursos de manejo, como já trabalhei com crianças que já falam, lê, escreve, já dei alta para crianças. Então, a minha proposta aqui, para quem está aqui me assistindo, é que vocês estejam próximas a mim, próximas, para eu poder ajudar, escutar vocês. Porque no grupo de WhatsApp, eu não dou conta, não. É uma mãe que diz, meu filho não está desfraudando, me ajuda, não está falando, está batendo na irmã, e não sei o quê, e eu não consigo ajudar vocês tanto no WhatsApp. Eu tenho aula gratuita no YouTube, vocês podem assistir. Eu dou essas aulas gratuitas aqui, vocês podem assistir também. Eu vendo curso de manejo de comportamento problema, 2 horinhas de aula. Os módulos são 15 minutinhos, R$ 16 por mês. Tem mãe que diz também que não consegue pagar, não tem problema. Então, eu quero que vocês tenham nível de acesso a mim, tanto aqui no YouTube, aqui na aula gratuita, quiser meu curso de treino de fala, R$ 16 por mês, curso de manejo de comportamento, R$ 16 por mês, ou não, vou ficar assistindo as aulas do YouTube. Tudo bem também. Mas a proposta que eu quero fazer para vocês que estão aqui é vocês se inscreverem na minha comunidade. O que é a comunidade? Lá na Hotmart, tem uma comunidade só para mães, comigo. Nível de acesso próximo. Como é que acontece? Eu coloco uma postagem lá e vocês vão conseguir digitar nessa postagem com as dificuldades de vocês. Anastácia, eu não estou conseguindo fazer o treino do apontar, eu não estou conseguindo fazer o treino do brincar, ele fala, mas ele não forma frase, e eu vou conseguir discutir com vocês, estando mais próxima a vocês dentro de uma comunidade. Essa comunidade é na Hotmart, todo mundo que se inscrever nessa comunidade
vai colocar lá as dúvidas por temas. Então, vai ter um dia que a gente vai conversar de desfraude, vai ter um dia que a gente vai conversar de birra, vai ter um dia que a gente vai conversar só de fala, por temas. E nessa comunidade de mães, já tem algumas mães inscritas, eu vou dar 2 aulas gratuitas, assim, desse jeito, por mês. Uma aula eu vou falar de um tema e a outra aula eu vou abrir para as mães tirarem dúvida. Anastácia, o menino está me mordendo, me batendo, se jogando no chão. Abre o microfone e eu vou te ajudar. Então, o que eu quero é vender a minha proximidade para vocês, que vocês fiquem próximas de mim e consigam discutir mais próximo o caso clínico dos meninos de vocês, porque no WhatsApp eu não consigo. Então, essa comunidade é uma comunidade de mães que vocês não vão estar desassistidas mais, vão ter uma fonoaudióloga como eu, 14 anos, e vou conseguir estar ali discutindo e dizendo a vocês, assiste essa aula aqui no YouTube, ela ensina tal coisa. Teve dúvida? Fala comigo na comunidade. Eita, Anastácia, meu filho agora está formando frases. Vamos fazer uma aula de formação de frases. Tirou dúvida? Discute comigo. Porque, gente, as mães estão muito desassistidas, vocês estão sem terapeuta, ou quem está com terapeuta não tem treino nenhum para casa. Como é que não tem treino nenhum para casa? E nessa comunidade eu vou conseguir dividir vocês para poder dizer, o treino de apontar é assim, o treino de contato visual é assim, eu vou conseguir dar alguma assistência para essas mães que estão tão desassistidas. Mas na comunidade eu também tenho mães que fazem terapias 30 horas, muita terapia, e mesmo assim, o dia a dia com a criança com atraso de fala, surge uma dúvida, surge uma necessidade, eu quero treinar, trocar de roupa, eu quero treinar, falar, e eu não consigo, me ajuda. Então, essa comunidade é para vocês terem proximidade a mim. Mas só vai ter proximidade a mim quem está aqui assistindo essa aula, entendendo a minha forma de trabalhar, porque é dessa forma que eu trabalho. Muita gente diz, doutora, atende meu filho? Não, eu ensino você a estimular ele em casa. Se quiser que eu avalie, eu avalio, mas atender não. Minha questão hoje é treinar a maior quantidade de mães que eu conseguir e a maior quantidade de fonos, né? Eu já dou treinamento para clínicas, para fonos, mas a ideia é trazer vocês para a comunidade. Então, hoje, eu estou liberando as inscrições para quem quiser se inscrever nessa comunidade, para tirar dúvidas comigo, para ter 2 aulas por mês comigo e para poder não ficar só. A gente está ali sempre conversando e interagindo num grupo seleto, só as mães que se inscreverem na comunidade.